E esse outro indivíduo aqui vai dar origem ao saco embrionário. Ou seja, é como se a planta ela desse origem a um ser à parte, que ele é haploide. Fala, agronautas! Tudo bem com vocês? Começando mais uma transmissão ao vivo aqui da nossa aula livre sobre fisiologia vegetal. Bom, alguns de vocês já sabem, outros estão vendo agora. Faz umas 2 semaninhas aí que eu comecei com o tema de fisiologia vegetal básica aqui no canal, acompanhando o meu próprio estudo pessoal, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo o livro Fisiologia Vegetal lá no vídeo 1, eu mostro para vocês. Eu estou lendo, estudando por conta própria e repassando aqui para vocês os ensinamentos que eu tenho aprendido com o livro de forma resumida. Então, hoje o tema é sobre a reprodução das plantas, né? Uma parte muito interessante do livro, do primeiro capítulo aí que a gente está destrinchando. Eu gostaria de trazer aqui para vocês a diferença entre os ciclos reprodutivos dos animais, dos seres humanos, como exemplo, né? E os ciclos reprodutivos das plantas. As plantas, elas têm uma característica que elas, ao ciclo de vida delas como um todo, alternam-se entre gerações diploides e haploides. Meu Deus, o que é isso? Então, eu vou tentar aqui bolar o raciocínio para explicar isso da forma mais simplificada possível. A planta, ela também é diploide, então ela também tem os 2 cromossomos lá, né? Se a planta é masculina, a planta é feminina, ela também vai ter os 2 cromossomos, e ela também vai sofrer meiose para formar, né, a oosfera ou o espermatófito masculino, né, o que vai fecundar. Qual que é a diferença? A diferença é que esse indivíduo aqui da planta, né, que é haploide, ou seja, que tem um cromossomo só, ele, na verdade, nos seres humanos, ele já ia se juntar, né? Ele, por exemplo, o óvulo encontra o espermatozoide, eles se juntam e formam um zigoto que vai formar um embrião, que vai dar origem ao ser humano. Na planta, não. Na planta, esse indivíduo aqui é o pólen, né? E esse outro indivíduo aqui vai dar origem ao saco embrionário. Ou seja, é como se a planta ela desse origem a um ser à parte, que ele é haploide, tá? Então, preste atenção, porque tem uma diferençazinha nessa explicação. O ser que é haploide, que no caso vai dar origem ao pólen, né? Ele vai ser transportado por insetos ou animais, alguma coisa assim, e quando ele chegar lá no órgão feminino, né, na flor, ele vai se multiplicar por mitose, né, formando um tubo polínico que vai chegar até a estrutura feminina ali da flor, e através desse tubo é que lá dentro ele vai emitir o espermatozoide que vai fecundar a oosfera da planta. Então, na verdade, ao contrário do que as pessoas pensam, o pólen em si não é o espermatozoide da planta. Não é um pólen único, que é um espermatozoide que vai lá fecundar uma outra flor feminina. Na verdade, ele é como se fosse um indivíduo separado, só que só tem um cromossomo por célula, e quando ele chegar dentro de uma flor, ele vai sofrer muita mitose, ou seja, divisão celular sem alterar o número de cromossomos, e aí esse tubo polínico, né, ele vai crescer, vai fazer com que esse tubo polínico chegue até o órgão feminino, e é lá dentro desse tubo é que vão ter vários, né, espermatozoides, onde ele vai fecundar o saco embrionário ali da flor. Então, não sei se eu consegui explicar, porque isso é um detalhe muito técnico da botânica, mas que é muito interessante. Então, resumindo, né, enquanto nós, seres humanos,
a gente faz uma geração só, né? A gente vai lá, tem os nossos dois cromossomos que vão se separar por meiose para formar o espermatozoide ou o óvulo, né? E aí os dois automaticamente, quando se unirem, já vão formar um outro indivíduo. Na planta, não. Na planta, ela tem uma geração que vai formar como se fossem dois indivíduos diferentes, né? Um indivíduo que é feminino e outro indivíduo que é masculino, com um cromossomo só cada um. E aí, esse indivíduo, que no caso do masculino é o pólen, ele vai por meio de transporte de animais ou vento, ou água, né, vai encontrar lá, vai se aproximar do saco embrionário feminino, e aí ele vai dar origem ao espermatozoide que vai fecundar, entrar em contato com a oosfera, que está lá dentro também do outro indivíduo feminino que está lá dentro da flor. E aí sim, lá dentro é que vai formar o mesmo processo que ocorre com os animais, né? Que é formar o zigoto que vai dar origem ao embrião. Nossa Senhora! Gente, que coisa louca isso, né? Mas tá bom, o que eu faço com essa informação? Para que isso daí, né? Para que eu faço com essa informação? Só para vocês entenderem que o ciclo de vida da planta é diferente e que o pólen, na verdade, não é o esperma da planta, né? Esse detalhe técnico pode fazer a diferença em relação a como que isso está sendo transportado lá, como que você pode facilitar, né, a fecundação de plantas para que esse esporo, para que esse pólen realmente chegue e seja efetivo ali para produzir novos frutos, né? Então, esse detalhe de entendimento pode ser importante dentro de um trabalho de pesquisa, né, que os pesquisadores estejam desenvolvendo, e também para o seu próprio entendimento, quando você estiver matutando aí no seu dia a dia no campo sobre fecundação cruzada de culturas, né, em espécies e etc e tal, quando uma espécie só tem, por exemplo, órgão masculino e feminino separado, ou quando uma espécie tem isso junto na mesma planta, né? Esse detalhe é interessante vocês saberem para poder pensar como que é a dinâmica ali dentro do processo, tá bom? Então, a gente está avançando aí no conhecimento de fisiologia vegetal, que é um conhecimento bastante denso, né? Mas que a nossa proposta aqui é trazer ele justamente essas reflexões em partes bem pequenininhas aí ao longo de cada semana, tá bom? Então, eu vou explicar aqui novamente para ficar gravado e depois, quando a gente editar, a gente ter material da explicação, né? Recapitulando aqui, ó, aqui tem um casal, né? Homem e mulher, e aqui as células deles sofrem meiose, né, que é o processo de você separar esse cromossomo duplo para formar células individuais, né, que vão dar origem ao espermatozoide com um cromossomo só, e o óvulo com um cromossomo só, que são chamados células haploides, um N. E aí ele vai fecundar, formar o zigoto. Esse zigoto que já tem dois cromossomos, né, que vem um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai, ele vai se multiplicar através da mitose, de divisão celular, né, e formar o embrião 2N, que por sua vez vai dar origem ao homem. A planta não, aqui no esquema tá mostrando, ó, tá vendo? A planta também vai gerar o gameta masculino, né, e a oosfera, que seria a parte feminina, né, vai fecundar, né, também é o mesmo processo de sofrer mitose, né, multiplicação, para dar origem ao embrião, que vai dar origem a uma nova planta. Aí, aqui é que muda o processo, tá vendo? Nessa parte é que muda, porque aí a planta vai dar origem não a um espermatozoide direto e não a um óvulo direto. Ela vai dar origem a uma estrutura haploide com um cromossomo só masculina e uma estrutura haploide com um cromossomo só feminina. E essa estrutura que pode estar tanto na flor quanto em cápsula, né? Se for no caso de plantas que não formam sementes, por exemplo, né? Plantas mais básicas, como musgo, essas coisas assim. Então, eles podem tanto estar na flor lá quanto em cápsula. E aí,
Depois disso, depois que essas estruturas, que são como eu nomeei aqui, como se fossem indivíduos à parte, né, que só tem um cromossomo, é eles que vão dar origem, por fim, a os gametas, né, realmente como se fosse o equivalente ao óvulo e o equivalente ao espermatozoide, que aí depois é que vai ser fecundado para formar novos indivíduos. Então, essa é a diferença do ciclo de vida das plantas e dos animais, incluindo aí o ser humano. Entendeu? Muito interessante, né? Vocês entenderam? Porque é engraçado, a gente tem isso na cabeça mesmo, de que o pólen é como se fosse o próprio espermatozoide, mas não é, né? E eu li ali no livro que isso foi uma descoberta tão chocante que demorou para os próprios cientistas admitirem este fato, né? Demorou para eles admitirem que o pólen não era um espermatozoide em si, e sim uma outra estrutura à parte que daria origem ao espermatozoide da planta. Trazendo para termos simples, né? Não se chama espermatozoide da planta, mas eu estou falando aqui que é para todo mundo entender, tá bom? Eu vou dar essa mini aula por encerrada e a gente se encontra na próxima terça-feira com mais um capítulo do livro Fisiologia Vegetal. Um abraço e até lá!